Muito bem, chegamos aqui para mais um videocast com a parceria da Escola para Resultados. E desta vez, com o Daniel Mourão, estaremos debatendo um tema muito importante para toda a hotelaria, independentemente do porte, ser de rede, resort, independente ou mesmo uma pousada. Nós vamos falar da gestão de tráfego na infovia da informação. Traduzindo isso, né? Vamos falar do caminho que o consumidor percorre, né, para efetivamente chegar a consumir a hospedagem no seu empreendimento. Né? Como é que funciona isso, Daniel? Conta para a gente como é que alguém, quando começa a planejar uma viagem, né, como normalmente essa pessoa busca em um hotel, no Google, quais são os passos que ele dá? Em que momento o hotel tem mais chance de aparecer e conquistar essa reserva? Como vai, Luiz? Prazer estar aqui com você, o Jefferson. É, Luiz, Bem visto. eu acho que você fez uma introdução brilhante, porque o convite que eu faço, né, é a gente se colocar sempre no lugar dos consumidores, né? A gente também é consumidor, né? E a gente talvez a gente tenha algum um perfil específico de consumo, mas a gente conhece outras pessoas, né, das nossas famílias e que a gente pode também se inspirar para entender. E essa conversa não ficar muito técnica, né? A gente não ficar falando de KPIs, métricas, CPC, custo de lead, custo de Ah, aquisição de sim. cliente. Para não ficar desse jeito, eu acho que a gente pode fazer um convite, né, para quem nos está, né, quem estiver nos ouvindo, assistindo, a gente se colocar um pouco no lugar desse consumidor. Vamos lá, a gente falou de mecanismo de busca. A gente tem um jargão ali no marketing digital, Luiz, e você também é um exímio especialista nesse business, nesse negócio, que a gente fala assim, poxa, é, as pessoas estão no final do funil, eles estão no momento de conversão, né? Então, o que isso quer dizer? Entre um desejo de compra, entre alguém querer se hospedar num hotel, viajar com a família, descansar, ou uma viagem de negócios, entre ele desejar algo, né? E fechar uma reserva, ele fatalmente vai passar por um momento de exploração de informações. Às vezes é muito rápido, mas ele vai passar por um momento de exploração e avaliação. Ou seja, poxa, se eu desejo ir para uma localização rápida, perto aqui do local onde eu estou, que é de São Paulo, com a minha família, e eu tenho um filho adolescente, eu gostaria de um local que tem quadra para o meu filho jogar bola, tal. Quer dizer, se eu tenho um desejo específico, vou fazer um mínimo de exploração, né, em alguns mecanismos de busca. Quando a gente fala mecanismo de busca, poxa, o que vem na nossa cabeça? Google, ok, ele é um principal, né? Ele é tanto o principal que as OTAs compram, né? Compram os termos, né? Então, quando você digita ali hotel fazenda próximo de São Paulo, provavelmente quem vai estar em primeiro, segundo ou terceiro local vai ser uma Booking, vai ser uma Expedia, vai ser Uma alguém, decolar da vida. uma Decolar, quer dizer, eles entenderam que esse é um movimento de aquisição de cliente, né? E olha que interessante, muitas pesquisas dizem que 60% do volume de busca, do volume de busca, eles são clicados nas três primeiras posições. Então, olha a importância de você estar entre a primeira e a terceira, a quarta posição e principalmente na primeira, tá? Então, vamos imaginar que existam 100 mil buscas hotel fazenda próximo de São Paulo. Poxa, 60 mil pessoas vão clicar nas três primeiras posições. Então, é por isso que as OTAs investem milhões e milhões em estar nessas três primeiras localizações. Então, óbvio, o mecanismo de busca, ele é um gerador de receita no curto prazo, porque a pessoa ela já indicou para você que ela quer num hotel fazenda próximo de São Paulo. Então, e na minha opinião, como gestor de estratégia de comunicação, os hotéis também têm que fazer campanhas nesse final de funil, né? Que você acaba impactando pessoas com alta propensão de comprar a sua hospedagem. Então, fatalmente você vai brigar, as suas estratégias, você vai brigar com uma OTA,
mas como a gente falou até em outras ocasiões, em outros podcasts aqui sobre distribuição do Jefferson, é, mesmo você brigando no mecanismo de busca, competindo no mecanismo de busca, que ele é um leilão, tá? Com as OTAs, é importante você estar ali, talvez numa geolocalização mais específica, uma coisa que talvez uma OTA não esteja. Então, hoje a tecnologia permite a gente, por exemplo, fazer uma campanha geolocalizado. Eu não preciso, talvez, ter investimento, dinheiro para atacar todo o Brasil, mas eu posso atuar numa certa localização. Ou seja, se eu tenho um hotel fazenda próximo de São Paulo e eu tenho uma grande possibilidade de pessoas que estão na cidade, né, que eles se interessem em pegar o carro uma hora, né, que essa é uma tendência dos, do turismo local, vir ao meu hotel, eu tenho como ser muito competitivo dentro de um raio de 100, 200 quilômetros do meu hotel, né? É óbvio, cada estratégia ela vai depender do comportamento, né? Do seu cliente, do seu possível cliente. Mas fatalmente, assim, estratégias de busca, né? Elas são cada vez, elas são as que trazem resultados mais no curto prazo. Tanto no nome do seu hotel, tanto no nome dos seus concorrentes, né? Tanto no estilo, né, de hospedagem que você tem. Então, se você tem uma hospedagem de negócio, você vai comprar, né, termos ah, voltados ao seu negócio. Se você tem um hotel fazenda, então hotel fazenda próximo da sua cidade. Se você tem um hotel de negócios próximo ao local que vai ter uma feira. Então você tem como ter uma inteligência de criação de campanhas de final de funil. Porque fatalmente você vai pegar as pessoas que já buscam aquela informação no curto espaço de tempo para tomar uma decisão e comprar logo alguma coisa, né? Então, eu indico muito investimentos no final de funil, porque são investimentos mais inteligentes que trazem resultados no curto prazo. E agora vai ficar um pouco mais complexo, porque as pessoas elas começam a não apenas utilizar o Google para isso, né? Então elas começam a utilizar as redes sociais, inteligências artificiais para fazer busca, o próprio TikTok, as pessoas mais novas, né? Eles buscam muito mais no TikTok do que no Google. Então, hoje você começa a ter que ter uma inteligência maior de atuação no marketing digital em mecanismos de buscas além do Google. Mas começaria com o Google, porque ainda e vai demorar, acho que alguns anos para esse jogo mudar. Ok. Eu não sei se isso está atualizado ou não, Dani, mas 82% das pessoas no mundo que buscam por algum tipo de viagem iniciam essa busca dentro do Google, né? 82% é muita coisa, né? Os maiores investidores de compra de termos são as OTAs, Jefferson. Então, assim, então, isso também funciona vamos lá, numa OTA de restaurante, que é um iFood da vida. Quer dizer, eles percebem esse movimento. Agora, uma coisa muito interessante, assim, até para a gente falar um pouco do comportamento do consumidor. Mesmo ele entrando numa OTA e ele acha o seu hotel ali dentro, ele tem um movimento que ele sai da OTA e ele busca o nome do seu hotel, ele entra no seu hotel e aí que tem uma oportunidade de você também fazer uma venda direta, desde que você esteja preparado para isso. Preparado em relação ao site, qualidade do site, qualidade da sua reputação, né? Qualidade da retenção desse cliente dentro do seu site, com informação pertinente, rápida, objetiva, mas é o que ele deseja visualizar. E o que ele deseja visualizar? Provavelmente o que está dentro da OTA também. Ele quer saber a foto do quarto, não só aquela foto linda, bonita que você tirou ali com um fotógrafo profissional e colocou Photoshop, né? Mas a real, né? Mostrar a foto real do negócio. Então, é, assim, existem oportunidades de você usar a OTA como uma ferramenta de busca. Então, olha que interessante. O mesmo pensamento do Google, a OTA pode servir para você. Sabendo que ele vai fatalmente clicar no seu site, ele vai dar uma navegada ali dentro. Então, você pode ter oportunidades ali de captar ele para fazer uma venda direta. Inclusive, eu vou ser um pouco mais técnico aqui, e você captar esse dado do cliente que entrou no seu site. Então, a gente considera e a gente recomenda que os nossos clientes instalem Pixel de Google, de Meta,
né, que é o Facebook, Instagram, do TikTok, do LinkedIn. Isso quer dizer o quê? Quando o seu cliente clica no seu site e ele sai do seu site, você tem a oportunidade de fazer uma campanha para ele usando o Instagram, o LinkedIn, né, o próprio TikTok, e você continua a conversa com aquele cliente, né, no hábito de navegação dele. Ou seja, vamos lembrar aqui, esse cliente ele está buscando dezenas de hotéis, né? Dezenas de hotéis. Então eu brinco com alguns clientes nossos assim, poxa, a gente tem que parar de ser um pouco egocêntrico. Não necessariamente ele vai lembrar do seu hotel naquele momento. Ele tem três, quatro, cinco na cabeça dele. Então, ele está ali no Booking, olhando cinco, seis, olhando os quartos, ele está naquele momento frenético de busca. Então, esse momento frenético de busca, existe a importância da sua marca estar presente, da sua, né, do seu diferencial estar presente, para ele lembrar de você naqueles dias que são fatais ali para ele poder escolher um hotel, seja o seu ou o seu concorrente. Uhum. Ou seja, como é que ele pode se diferenciar neste momento, né? Além de esperar que a pessoa pesquise o nome do hotel, como você comentou, vamos sair desse egocentrismo, né? E como é que a gente pode o hotel aparecer de uma maneira mais efetiva para quem ainda não decidiu sequer para onde vai viajar? Como é que você constrói o posicionamento da marca de um hotel? Perfeito. No nosso jargão, a gente está falando de uma atuação que que a gente vai estimular, né, aquela pessoa, aquele potencial cliente, a considerar o seu hotel, que é o que a gente chama no nosso jargão de campanhas de conhecimento, de awareness, né, no jargão aqui do marketing. Isso quer dizer o quê? Poxa, se eu tenho um hotel fazenda, né, que ele é apropriado para famílias, né, para crianças, se esse é o meu diferencial, eu consigo fazer hoje campanhas para famílias, né, que estão perto da minha região, que têm o hábito de viagem. Então, hoje, a mídia digital, os rastros digitais, eles conseguem, eles permitem que a gente faça campanhas de prospecção, né? Então, ou seja, é aquela famosa campanha que, ó, que tal nas próximas férias você considerar o meu hotel, que eu tenho quadra, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho uma Franklin, eu tenho. escolinha, É, uma escola de de futebol para o seu futebol. filho, né, para sua filha. Quer dizer, quando você se prepara para prospectar. O que que é interessante nesse momento, Luiz? Quando você prospecta, quando você é proativo e você tem uma inteligência de oferta, não adianta só prospectar com uma oferta commodity, né? Então, você oferece algo, você tem uma oferta interessante, você tem uma criação interessante para furar aquela Diferencial bolha da competitivo, né? percepção. Tem um diferencial competitivo para Quando aquele você cliente. mostra que você tem esse diferencial competitivo e chega nas pessoas certas, ou seja, porque você tem uma competência de mídia que identifica que, poxa, aquela família tem alta propensão de comprar você. Ele não está buscando agora no Google, mas ele tem alta propensão de considerar você, né? Então, quando você consegue fazer uma campanha dessa, você fura, você não compete como você está competindo hoje no Google com vários outros que todo mundo também tá ali naquele momento. Então você começa a ter um voo solo ali, né? Você consegue imprimir marca, consideração, não necessariamente você vai ter um resultado de curtíssimo prazo. Então é importante quem investe em campanhas de prospecção calibrar a expectativa disso. Então muitas vezes você começa a plantar uma semente agora, que é uma campanha de prospecção, para colher esse fruto daqui a 20, 30 dias, 40 dias, né? Então, você ter a expectativa correta que se eu prospecto essa família agora, que é junho, por exemplo, ele vai provavelmente me comprar no começo de julho, né? Então, é muito comum também aquela ansiedade, né, de começar uma campanha de prospecção desse tipo que a gente está falando e esperar o resultado 2, 3 dias. A não ser que você tenha ofertas também de preços, né, convidativas. Olha, se você fechar agora, você tem 50%, né, os lotes, né, as ofertas para você antecipar uma decisão que uma pessoa vai tomar daqui a 30 dias. Então, você chega num momento onde você não tem muita competição e são estratégias louváveis que podem dar certo,
né? Podem dar certo, dependendo da sua. Pensando exatamente nessas estratégias, né, na criação de campanhas exitosas, como além de botar fotos bonitas nas redes sociais, Daniel, eu posso efetivamente, de fato, atrair futuros hóspedes. Você deu a informação do early booking, né, da compra antecipada, com desconto, né, e gerar novas reservas. Quais são as estratégias criativas que você recomenda, né, para a hotelaria disputar a conquista desse cliente? Bom, eu acho que as redes sociais, ela, obviamente, a gente está falando um pouco de afinidade, né? Se a gente for pensar no Instagram, o Instagram ele tem um perfil de atuação, o TikTok tem outro perfil de atuação. Então, obviamente, a gente tem que entender qual que é a categoria do hotel, para ver, para a gente pensar onde ele vai privilegiar o seu tom de voz, seu timbre, a sua narrativa de marca. Antes de mais nada, eu acho que é essencial. Acho que todo a gente já percebe pelas pesquisas, percebe, a gente constata pelas pesquisas de navegação que realmente as pessoas elas vão navegar no seu Instagram. Talvez assim, se é um pessoal mais jovem, ele vai entrar no TikTok. Ele vai entender as avaliações, ele provavelmente ele vai sair, ele vai num TripAdvisor para entender, né, essas questões de reputação. Então, antes de mais nada, a gente tem que estar super atento às atualizações das imagens, né? E entender que cada vez mais a vida real tem que ser retratada dentro desses locais, né? Então, que a gente, não só a sua sala, né, bonita, que tem que ser, tem que mostrar, quando eu falo sala, assim, o que você tem de melhor, mas a cozinha também, né? O bastidor também, né? Então, eu acho que as redes sociais, elas permitem, né, que você consiga mostrar os diferenciais competitivos do hotel, né? Se ele realmente tiver, né? Mas elas permitem isso. E as redes sociais, elas podem ser entendidas como um veículo passivo, ou seja, isso que eu estou falando é algo passivo. As pessoas que estão buscando vão entrar no seu site, vão entrar na sua rede social para constatar, para ver se é legal o hotel, para ver se não é legal, para ver imagens do quarto, né, dos amenities, quer dizer, de tudo. Mas também você pode prospectar via rede social, né? Então você pode usar estratégias não só de Google, que eu estava falando agora há pouco, mas estratégias de prospecção via Instagram, via TikTok. Cada vez mais influencers, nano-influencers, micro-influencers, acho que é uma baita de uma oportunidade. Existem estratégias específicas que, quando elas bem pensadas e geridas, elas realmente trazem resultados, mas como eu disse, tá? Quando ela é bem planejada e bem gerida, né? Para esse negócio não ser um tiro no pé, tá? Então, cada vez mais eu acho que as considerações vão ser feitas por meio das mídias sociais. Mas desde que você pense a mídia social não só como um repositório de conteúdo, né? Mas como uma prospecção. Isso quer dizer o quê? Você tem que impulsionar. Você tem que impulsionar. Eu falo assim, tem muitos clientes que acham que simplesmente por você postar e postar e postar e postar, você vai trazer um volume de novos seguidores, seguidores engajados. Ao contrário, você corre o risco de ser né, de ter centenas, milhares de postagens e você ter nenhum like, zero visualizações. Então não é só conteúdo, mas é conteúdo qualificado, distribuído por meio de campanhas inteligentes, tá? Então Uhum. essa que é a dica que eu dou, assim. Pensar que o que você posta ele tem que ser distribuído, ele tem que ser impulsionado, né? E ele tem que ter uma disseminação daquele conteúdo. Daniel, eu É, acho que você e trouxe para só, a gente um só panorama bastante interessante, né? E que deixa clara a importância da estratégia do marketing digital hoje, né? Para a sobrevivência num mundo altamente competitivo e multicanal, né? Como a gente viu anteriormente. Então, eu queria só que você, para dar um fechamento, sem prejuízo depois a participação do Jefferson, no que diz respeito à dica de quais cursos hoje disponíveis na escola para resultado podem ser do interesse de quem quiser aprofundar estudos a respeito da estratégia do marketing digital para a hotelaria.
A gente está lançando agora, provavelmente nas próximas semanas, um curso dedicado para marketing digital na hotelaria. Ele vai ser um curso gravado, tá, Luiz? E então, provavelmente daqui a 15 dias a gente vai ter esse curso. E a gente também, dentro da Escola para Resultados, a gente tem uma mentoria, né, onde a gente pode entender as especificidades de cada hotel e a gente, com uma equipe até interdisciplinar, fazer um pré-estudo para o hotel, indicar o caminho que ele pode, né, percorrer, inclusive para ele brifar, para ele comandar a própria equipe dele, tá? Muitas vezes os hotéis hoje eles têm pequenas agências, eles têm freelancers e não necessariamente e talvez eles não estejam realizando a estratégia certa, o setup das campanhas corretamente, talvez ele não tenha uma visão de mensurar o que funciona, o que não funciona. Então a gente ajuda o hotel nessa mentoria, né, a entrar nos trilhos, as estratégias, e que ele consiga comandar a equipe que ele tenha, a equipe atual dele ou de fornecedores, agências, freelancers, ou até uma equipe interna para conseguir gerenciar, né, essa simbiose toda aí que são, né, essas várias ferramentas. Então, os hotéis pensam muito assim, poxa, quanto que eu invisto em Google e quanto em Instagram? Como é que onde eu privilegio, né, os meus investimentos? É tudo ao mesmo tempo ou eu posso colocar um dinheiro só aqui? E como que eu consigo entender a efetividade dessas minhas ações? Como eu consigo mensurar que aquela campanha do Instagram realmente trouxe um cliente para mim, né? Então, a gente ajuda os hotéis a eles entenderem, né, essa jornada e a gente, durante essas sessões, a gente comanda, a gente ajuda o empreendedor depois desse entendimento, ele tocar a vida dele sozinho, né, sem uma dependência de uma grande agência ou de uma grande consultoria. Claro, claro. E, ó, Jefferson, aproveitando então aqui o gancho do spoiler, que vamos ter um curso específico nessa área, será que a gente vai conseguir dar uma condição especial para o assinante do portal? Sim, com certeza, né? Vai ser um curso colocado na plataforma, né? Gravado, colocado na plataforma e a pessoa. O legal do gravado e colocado na plataforma é que a pessoa pode ver, ouvir no tempo que quiser, na velocidade que quiser. Ah, ele está em deslocamento, né? Por isso que os nossos podcasts aqui, esses nossos videocasts estão trabalhando com 20 minutos, que a pessoa no deslocamento, né, de manhãzinha pode escutar, ler, ver, voltar, fica por um período na plataforma, então com certeza vai ter o desconto especial lá dos 30%, né? Que Poxa, já que está legal. respondido para vocês até o final do ano, né? Para que a gente tenha, né, esse hoteleiro nosso aqui do estado cada vez mais capacitado, né? Eu acho que a gente precisa cada vez mais profissionalizar o nosso hoteleiro, né? Agora a gente tem aí a quebra do PERSE, né? Que tá, né, deixando todo mundo de cabelo em pé, né? Ah, tem aí todo mundo tentando judicialmente, né, não ter, né, ou manter, mas assim, pode até segurar por um tempo, mas daqui a um pouco ele volta mesmo, e aí você tem 30% a menos do que você estava acostumado, né, É, minimamente. E é, aí você vai ter que ser mais eficiente do outro lado, né? Seja na exatamente. Quer dizer, receita, seja na despesa. exatamente, né? Na redução de custos de desperdícios, né? E na Sim, correta aplicação dos investimentos com ROI previsível, né? E executável aí de uma maneira sustentável, como se diz hoje em dia, né? Economia, o hotel tem que ser economicamente sustentável. Muito obrigado, Jefferson. Muito obrigado, Daniel. Espero que a gente Obrigado a você, se Luiz. encontre, né? Espero que a gente se encontre rapidamente para mais um bate-papo desse, tá bom? Obrigado. Valeu, obrigado.